Você já sentiu que o dinheiro é uma criatura esquiva, que foge exatamente no momento em que você tenta prendê-lo na palma da mão? Existe um sussurro que circula entre tantas empreendedoras, uma crença consolidada como uma verdade absoluta, de que para prosperar é preciso viver em um estado de vigília constante, com calculadoras em punho e planilhas complexas que se estendem até o infinito. Dizem que a organização financeira é um fardo pesado, um sacrifício ritualístico que exige horas de dedicação e uma mente matemática que você tem certeza não possuir. E se eu lhe dissesse que essa complexidade é apenas uma cortina de fumaça, um véu tecido pelo seu próprio medo de encarar o que realmente acontece nos corredores escuros da sua conta bancária? Antes de desvendarmos o que está escondido atrás dessa lenda urbana, reserve um momento para observar a tranquilidade que existe na simplicidade. E se você deseja que o seu negócio pare de drenar a sua paz e comece a construir o seu império, inscreva-se no canal agora, pois o que revelaremos mudará a forma como você enxerga cada moeda que cruza o seu caminho. A psicologia por trás dessa resistência é fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Quando você olha para uma pilha de recibos e sente o coração acelerar ou uma vontade súbita de fechar o computador, não é preguiça, é uma resposta de sobrevivência. O seu cérebro, em um mecanismo ancestral, interpreta a desorganização financeira como uma ameaça física. Ele entende que se você não tem o controle, você está em perigo. E para se proteger dessa ansiedade, ele cria a ilusão de que o caos é complexo demais para ser resolvido por meros mortais. Você se convence de que precisa de um MBA ou de um software de gestão de nível empresarial para entender por que o dinheiro escapa entre seus dedos. O mistério, porém, não reside na dificuldade da tarefa, mas na sua insistência em tornar o processo mais difícil do que ele realmente precisa ser. Você confunde esforço com resultado. Acredita que, se não estiver exausta ao final do dia, não trabalhou o suficiente no seu negócio. Vamos desconstruir essa arquitetura do medo. A organização financeira não é um ato de punição, é um ato de poder. Imagine por um instante o seu negócio como um jardim. Se você deixa as plantas crescerem sem direção, o mato sufoca as flores. O mato aqui são as pequenas despesas invisíveis, os gastos impulsivos que você justifica como necessários, o reinvestimento sem estratégia. A luz, que é o lucro, não consegue chegar ao solo porque você permitiu que a desordem criasse uma sombra espessa. A primeira mudança que precisamos realizar é no seu próprio mindset. O dinheiro não é um inimigo que precisa ser vigiado com desconfiança. Ele é uma ferramenta, um fluxo, uma energia que responde à clareza. Se você não sabe para onde cada centavo deve ir, o universo simplesmente para de lhe enviar mais. A escassez é muitas vezes apenas o reflexo de uma mente que não dá ordens claras ao seu próprio capital. Quando falamos em tornar a organização algo fácil, estamos falando em criar rituais que sejam mais simples do que escovar os dentes. O problema de muitas empreendedoras é que elas tentam mudar todo o sistema de uma vez, como se estivessem construindo uma catedral em um dia. O segredo está na microfísica do hábito. Você precisa de apenas 3 colunas. A primeira é o registro puro. Não tente categorizar tudo em 50 pastas diferentes logo de cara. Apenas registre o que saiu, o que entrou. Se você não sabe o que entra e o que sai, você não tem um negócio, você tem um hobby caro. O mistério de tantas falências precoces não é a falta de vendas, é o desconhecimento do rastro deixado pelo dinheiro. A segunda coluna é a priorização. Identifique o que sustenta a sua operação e o que é apenas um peso morto.
Muitos dos seus gastos mensais são reflexos de uma compensação emocional, o desejo de sentir que o negócio está andando porque você comprou um novo curso, uma nova ferramenta ou um novo serviço que não traz retorno imediato. A terceira coluna é o tempo de silêncio. Reserve 10 minutos, nem um minuto a mais, no final de cada dia. É nesse curto intervalo que a mágica acontece. Não é para analisar o balanço anual, é para se conectar com a realidade do dia. Você olha para as colunas e pergunta a si mesma, com honestidade brutal, se aquele gasto contribuiu para a sua liberdade ou se apenas comprou um momento de alívio temporário. A maioria das mulheres empreendedoras vive em um estado de negação, evitando olhar para o extrato bancário como se o simples ato de ignorá-lo fizesse os problemas desaparecerem. A verdade, porém, é que o problema cresce na sombra do seu silêncio. Ao encarar os números por apenas 10 minutos, você retira o poder da ansiedade. Você traz o seu negócio para a luz. E quando você ilumina o ambiente, o medo se dissipa. Muitas vezes, a sua dificuldade em se organizar financeiramente é um reflexo de uma ferida antiga, uma crença herdada de que o sucesso financeiro é algo sujo ou que o dinheiro sempre traz problemas. Você se sabotou durante anos, escondendo-se atrás da desculpa de que não leva jeito para a gestão. Mas gerir não é um dom, é uma disciplina que se constrói com repetição. Quando você começa a tratar o seu dinheiro com respeito, observando-o, organizando-o, dando-lhe um destino claro, você envia uma mensagem poderosa para si mesma e para o mercado. Você deixa de ser uma espectadora do seu próprio negócio para se tornar a regente da melodia. A simplicidade é a forma mais alta de sofisticação. Quanto mais complicado você faz o seu sistema, mais chance ele tem de falhar, pois a complexidade é a inimiga da consistência. E a consistência é a única coisa que separa o amador do profissional. Você já notou como os grandes negócios parecem ter um ritmo próprio, uma cadência que não sofre alterações bruscas, independentemente do cenário econômico? Isso acontece porque eles não dependem de picos de inspiração, mas de sistemas que funcionam no automático. O seu negócio hoje pode parecer um caos, uma tempestade de eventos não planejados, mas essa tempestade é gerada pela sua própria necessidade de manter tudo no controle manual. Você tenta segurar cada fio, cada detalhe, e acaba exausta, sem energia para o que realmente importa: a estratégia, o crescimento, a visão de longo prazo. Desapegar do controle detalhista e entregar-se a um sistema simples é o primeiro passo para a verdadeira independência. O dinheiro tem um comportamento. Ele segue a direção da sua atenção. Se a sua atenção está fragmentada em 1000 tarefas que um sistema simples poderia resolver, o seu dinheiro também ficará fragmentado, escorrendo por lacunas que você nem sabia que existiam. Vamos falar sobre o investimento de tempo versus o retorno financeiro. Você passa horas tentando economizar alguns poucos reais, mas não dedica nenhum minuto para pensar em como escalar o seu faturamento. Essa é uma armadilha clássica do mindset de escassez. Você foca tanto na preservação do que existe que esquece de expandir o que é possível. A organização financeira, quando bem feita, libera o seu tempo. Ela retira o peso mental de ter que se lembrar de tudo. Ao anotar, ao sistematizar, você descarrega o peso da sua memória e permite que o seu cérebro foque no que é criativo. A criatividade e a gestão financeira não são polos opostos. Elas são irmãs. Sem gestão, a criatividade se perde em ideias que nunca se tornam lucrativas. Sem criatividade, a gestão se torna um processo árido e sem alma. Encontre o equilíbrio entre o rigor dos números e a fluidez da sua visão empreendedora. A vida de uma mulher empreendedora é um equilíbrio constante entre o desejo de conquista e a realidade dos recursos.
Não tente ser tudo para todos. Não tente ter todos os softwares, todas as ferramentas, todas as estratégias ao mesmo tempo. A simplicidade requer coragem. A coragem de dizer não para o que não é essencial. A coragem de simplificar. A coragem de olhar para o saldo bancário e aceitar a realidade como ela se apresenta hoje, sem julgamentos. O seu passado financeiro não define o seu destino. O seu nível de organização atual é apenas uma fotografia de um momento, não a sentença final da sua trajetória. O que você decide fazer hoje, nos próximos 10 minutos, é o que realmente determinará o tamanho do seu império daqui a 5 anos. O mistério da riqueza nunca foi sobre fórmulas mágicas ou investimentos secretos. Sempre foi sobre a gestão consciente e a capacidade de manter o foco no que realmente gera valor. À medida que você implementa esses pequenos hábitos de clareza, você notará uma mudança sutil no ambiente ao seu redor. As decisões se tornarão mais rápidas, o estresse diminuirá. As oportunidades que antes passavam despercebidas começarão a brilhar com mais intensidade. É como se você tivesse limpado a lente de um telescópio. O que era um borrão difuso torna-se uma constelação clara. Você começa a perceber onde o seu dinheiro está sendo desperdiçado e, mais importante, onde ele poderia estar sendo multiplicado. A inteligência financeira é uma habilidade que se desenvolve na prática, não na teoria. É uma forma de linguagem. Você precisa aprender a ler o que os números estão gritando para você, mesmo quando você prefere ouvir o silêncio. Eles estão contando a história da sua dedicação, dos seus medos, das suas escolhas. Ouça o que eles dizem. Não espere pelo momento perfeito para começar a se organizar. O momento perfeito é uma quimera, uma miragem que se afasta conforme você se aproxima. Comece agora, exatamente onde você está, com as ferramentas que você tem. Um caderno simples, uma planilha básica, um aplicativo de notas. O instrumento não importa tanto quanto a intenção. A intenção de transformar o caos em ordem, o medo em controle, a dúvida em clareza estratégica. Quando você assume a responsabilidade pela sua própria realidade financeira, você reivindica o seu lugar como protagonista da sua vida. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para ser a arquiteta do seu futuro. Essa transição não é fácil. Ela exige um confronto consigo mesma, mas é a jornada mais recompensadora que você pode empreender. A liberdade financeira não é apenas sobre o saldo positivo na conta. Ela é sobre a paz de espírito, de saber que você tem o controle, que você entende o jogo e que você pode jogar de igual para igual com qualquer desafio que apareça. É a capacidade de dormir tranquila à noite, sabendo que as suas finanças estão em harmonia com os seus valores. E essa harmonia nasce da simplicidade. Ela nasce de uma mente que parou de complicar, que parou de buscar justificativas para a desordem e que decidiu finalmente abraçar a clareza. Você tem todas as competências necessárias para construir a vida que deseja. O que faltava era esse pequeno ajuste de direção, esse entendimento de que a organização não é um obstáculo à sua liberdade, mas o caminho direto através dele. Encerrando este ciclo de reflexão, convido você a olhar para o seu negócio com novos olhos, óculos de lucidez. Não ignore mais as pequenas lacunas por onde a sua riqueza escapa. A semente da sua independência financeira está plantada no solo da sua disciplina diária. Se você sentiu que esta mensagem ressoou com algo que você precisa mudar, não deixe que essa sensação se perca no fluxo de informações do cotidiano. Tome uma atitude definitiva. Clique no link que preparei na descrição, onde eu detalhei exatamente o passo a passo para você estruturar o seu método de organização financeira do zero, sem complicações e com foco total em resultados reais. Este é o momento de decidir se você vai continuar complicando o que deveria ser simples ou se vai tomar as rédeas do seu destino financeiro. O caminho está aberto.
A escolha é inteiramente sua. O que você fará assim que fechar esta tela determinará quem você será daqui para frente. Não deixe para amanhã a clareza que você pode conquistar hoje. O seu futuro está sendo escrito agora, em cada uma das suas decisões. Faça com que elas contem. O sucesso pertence àquelas que têm a coragem de simplificar. Muitas vezes, quando falamos sobre organização financeira, o subconsciente tende a bloquear a mensagem por medo de que o processo seja árido, desprovido de vida, ou pior, que ele signifique cortar todos os prazeres que tornam o esforço do trabalho recompensador. Esse é o equívoco mais debilitante que alguém pode cultivar. A verdadeira estrutura financeira não é um mecanismo de punição. Muito pelo contrário, ela é a ferramenta que protege os seus momentos de alegria. Quando você sabe exatamente quanto pode gastar com o luxo de um jantar especial, com uma viagem de fim de semana ou com aquele hobby que renova as suas energias, você desfruta desses momentos com uma intensidade infinitamente maior. Não há o peso da culpa, não há o fantasma da fatura que virá, e não há aquele aperto no peito que surge quando gastamos por impulso e nos arrependemos no instante seguinte. Considere por um momento a diferença entre alguém que vive sob o regime da incerteza e alguém que opera sob o comando da clareza. A primeira pessoa está constantemente em um estado de prontidão defensiva, reagindo aos boletos como se fossem ameaças iminentes. Ela vive o presente, mas um presente tingido de ansiedade. Já a segunda pessoa, aquela que dominou os fundamentos da organização, enxerga o dinheiro como um recurso estratégico. Ela planeja o futuro sem sacrificar o agora e vive o agora sem comprometer o futuro. É uma forma de elegância na gestão da própria existência. E essa elegância não exige uma mente de matemática nem uma graduação em economia. Ela exige apenas a disposição de encarar os números como eles são, despindo-os da carga emocional que nós, seres humanos, costumamos projetar sobre eles. Para aprofundar esse entendimento, precisamos desmistificar a ideia de que o sucesso financeiro depende de grandes eventos extraordinários ou de uma sorte súbita. O verdadeiro acúmulo, a base sólida sobre a qual você construirá o seu império pessoal, é construído através de microdecisões diárias. É a decisão de revisar o extrato bancário semanalmente, em vez de ignorá-lo por meses. É a opção de questionar uma assinatura recorrente que você não utiliza mais, liberando esse capital para algo que realmente agrega valor à sua vida. É o hábito de separar o que é essencial do que é apenas ruído promocional. Quando você soma essas pequenas vitórias, o resultado ao longo de um ano não é apenas um saldo bancário maior, é uma mudança profunda na sua própria identidade. Você deixa de ser uma pessoa que é guiada pelas circunstâncias e passa a ser a arquiteta do cenário onde essas circunstâncias ocorrem. Pense nos seus projetos, naqueles sonhos que você mantém guardados na gaveta, esperando o momento em que terá capital suficiente para realizá-los. Se você não tem controle, esses sonhos permanecerão eternamente como promessas distantes. A organização financeira é a ponte que encurta a distância entre o desejo e a realidade. Muitas vezes, o capital já está circulando pelas suas mãos, mas ele se perde em ineficiências, em pequenas taxas esquecidas, em compras impulsivas motivadas pelo estresse do dia a dia. Ao implementar um método, você não está magicamente ganhando mais dinheiro, você está apenas parando de desperdiçá-lo. E a diferença entre o desperdício e o investimento é o que separa a estagnação da prosperidade. Tente visualizar um cenário onde a sua conta corrente reflete exatamente os seus valores. Se para você é importante a liberdade de tempo, o seu dinheiro deve estar trabalhando para comprar essa liberdade. Se o seu valor principal é a segurança da sua família, o seu dinheiro deve estar construindo muralhas de proteção contra as incertezas da vida. O dinheiro é um mensageiro.
Ele carrega a informação daquilo que você prioriza. Se a sua conta vive no vermelho ou em um estado constante de caos, que mensagem você está enviando ao mundo sobre as suas prioridades? A organização é o ato de alinhar a sua conduta financeira com a sua essência. É um exercício de honestidade bruta. E é exatamente por ser honesto, por exigir que você olhe para a sua realidade sem filtros, que esse processo é tão transformador. Não se deixe enganar pela falsa ideia de que você precisa esperar por um salário maior ou por um cenário econômico mais favorável para começar. O melhor momento para ordenar a sua vida financeira é sempre o momento em que a consciência bate. Se você está ciente de que algo precisa mudar, esse é o seu sinal verde. A complexidade é um mecanismo de defesa da nossa mente para evitar a responsabilidade. Dizemos que é difícil, que não temos tempo, que a economia é instável, apenas para justificar a nossa negligência. No entanto, o método que desenvolvi para você não exige horas de dedicação diária. Ele exige um comprometimento inicial para montar a estrutura e depois uma manutenção que toma menos tempo do que você gasta rolando o feed das suas redes sociais. Estamos caminhando para o encerramento desta nossa conversa, mas entenda que este fim é, na verdade, um novo começo. A partir do momento em que você se deslogar deste ambiente, o mundo continuará exatamente como era antes. A inflação continuará a existir, o mercado continuará a oferecer tentações de consumo e as suas responsabilidades continuarão exigindo a sua atenção. A única variável que mudou ou que pode mudar hoje é você. Você agora possui a clareza sobre o que é necessário. Você entende que a liberdade é um subproduto da disciplina e que a simplicidade é o nível mais elevado de sofisticação. Não subestime o poder de uma decisão tomada com firmeza. Milhares de pessoas buscam atalhos, fórmulas mágicas ou segredos do mercado financeiro, enquanto ignoram o básico. E é justamente por ignorarem o básico que elas nunca alcançam a estabilidade. Seja diferente. Escolha o caminho da clareza. Escolha ser a pessoa que daqui a um ano olhará para trás e agradecerá por ter tomado a decisão de simplificar tudo hoje. Não permita que o medo ou a inércia ditem o seu futuro. Você tem o poder. Você tem o conhecimento. Agora, você tem o método. A organização é a sua ferramenta de liberdade e ela está ao seu alcance. Tudo o que resta é o primeiro passo, aquele que você dará agora, transformando a intenção em um sistema, a confusão em clareza e o sonho financeiro em uma realidade palpável. O seu futuro agradecerá pela sua atitude de hoje.